A China acaba de iniciar a produção em massa, baterias de sódio e lítio. A indústria pode já estar ficando sem tempo. Em Fuyang agora existe uma fábrica de baterias. Fábrica 1 gigawatt-hora de íon de sódio. Capacidade da bateria a cada ano. Energia armazenada suficiente para alimentar 30 mil lares americanos durante um dia inteiro. Essas pilhas não contêm lítio algum. Você ouviu direito, zero. Lítio e o material abaixo dele. O sal de mesa como custa uma fração de preço do carbonato de lítio hoje. Mas os números de produção nem sequer são os... A parte mais louca é que fabricantes provaram sódio. Funciona a um preço refinarias ocidentais. Não é possível encontrar correspondência. Isso deveria preocupar mais do que uma indústria. Então dê um like rapidinho. Inscreva-se para não perder nada. O próximo. No final deste vídeo, você entenderá exatamente o porquê o boom do lítio pode ter chegado ao fim. Data de validade. Mas primeiro porque o lítio tornou-se o rei das baterias em primeiro lugar. Por mais de 3 décadas o lítio tem, sendo o rei indiscutível dos portáteis. Energia. Área serenado nunca foi um acidente. Foi conquistado célula por célula, através de uma química que simplesmente esperou tudo o que estava disponível. Na época, o lítio é o mais leve, metal na tabela periódica, o que significa uma bateria de íon lítio pode armazenar uma enorme quantidade de energia em uma embalagem notavelmente pequena e leve. Imagem uma bateria de laptop do ano 2000. E em comparação com a que está no seu bolso, hoje, o mais novo é menor, mais leve e comporta aproximadamente 4 vezes mais a energia. Esse salto não aconteceu por acaso. Sorte, aconteceu por causa do lítio. A química recompensa os engenheiros que se esforçam para densidade átima de quase tudo. Os engenheiros adoram o lítio porque ele fornece mais energia por quilo do que qualquer outro. Alternativa comercialmente viável, permitindo que os telefones fiquem mais finos e elétricos. Os carros percorrem distâncias maiores com uma única carga. Os fabricantes adoram lítio, porque 2 décadas de investimento construíram uma cadeia de suprimentos global da Austrália. Minas para refinárias chinesas que transformam minério bruto em material de grau de bateria, ou em escala enorme. Os governos adoram lítio, porque se tornou a espinha dorsal de uma transição de trilhões de dólares para longe de combustíveis fósseis alimentando tudo desde smartphones para armazenamento híbrido. Esses grupos construíram uma estratégia completa e em torno de um único elemento e para sempre. Motivo. Aqui está a parte que faz a diferença. História mais interessante. As falhas em esse sistema ficou visível por anos, antes que alguém agisse de acordo com elas. Então por que ninguém resolveu isso antes? Em parte, porque o lítio funcionou bem o suficiente e em parte porque construir uma alternativa. Criar uma cadeia de suprimentos do zero é um processo decenal. Aposta de longo prazo. Poucas empresas estavam dispostas a... A dominância do lítio não se devia apenas a produto químico, era econômico. A gravidade atrai todos os principais fabricantes e em direção à mesma matéria-prima, a mesma, Minas e o mesmo punhado de países que os controlavam. Essa concentração de poder é onde a história dá uma reviravolta. 9 em cada 10 lítio, refinárias capazes de produzir. Material de grau de bateria fica dentro de um pequeno, punhado de países, um gárgalo, comparável ao café do mundo inteiro. Abastecimento passando por 3 portas. Dependência que se concentrava sempre foi frágil. Segure uma célula de bateria de lítio em sua mão e ela não pesa quase nada. Pouco mais que um baralho de cartas. No entanto, a jornada dessa matéria-prima leva tempo até chegar à palma da sua mão. 3 continentes e milhares de quilômetros de rotas de navegação. Mas a admiração por o domínio do lítio não é tudo. Imagine, abaixo desse sucesso, havia uma fraqueza estrutural que ninguém queria. Para falar em voz alta. A estrutura, vulnerabilidade subjacente. O sucesso do lítio é geográfico e não é uma questão de opinião, é uma questão de geologia. Chile, Austrália, a China controla e, em conjunto, cerca de 90% do suprimento mundial de lítio utilizável. Desequilíbrio semelhante a 3 fazendas em crescimento. Quase todo o trigo da terra. Isto é, não se trata de escassez do metal. Ele mesmo, já que o lítio existe em quantidades modestas, quantidades quase em todos os lugares, é sobre quem controla a capacidade de refino, que transforma minério bruto em algo a fábrica de baterias pode realmente usar. Quantifica essa concentração e a imagem fica
mais nítida. Refinando único tonelada de carbonato de lítio de grau de bateria. Podem exigir até 2.000 toneladas de água, uma quantidade comparável a encher quase uma piscina olímpica completa. Extração e oscilação da volatilidade dos preços, radicalmente como a geopolítica. E em 2022, os preços do carbonato de lítio dispararam ainda mais de 400% em menos de 12 meses. Um salto íngreme o suficiente para adicionar milhares de dólares ao custo de um único veículo elétrico, bateria. Essa volatilidade não permanecer contido em uma planilha, passa diretamente para os preços dos carros telefone, preços e o custo de armazenamento. Energia solar em uma bateria doméstica. Aqui está a parte que coloca tudo em perspectiva. Essa volatilidade nunca foi, na verdade, era sobre o mineral. Era sobre um punhado de empresas e países que detêm influência sobre uma estrutura de custos de toda a indústria global. Todas as montadoras fabricantes de telefones e o operador da rede elétrica na Terra era efetivamente alugar a estabilidade de uma cadeia de suprimentos. Eles não controlavam um único fechamento de minas em um país ou em um único. Nova tarifa de exportação pode ter repercussões em todo o país. Fábricas de automóveis no lado oposto de o planeta e em poucas semanas. Considere o que isso significa para as pessoas comuns. Compradores. Uma bateria que representava 30% do total de um veículo elétrico. O custo em um ano estável pode disparar, em direção a 40% quando os preços do lítio dispararam, expulsando filas inteiras de veículos de visa a compradores de renda média. Da noite para o dia, fragilidade da cadeia de suprimentos em outras palavras, estava silenciosamente preparando o terreno. Ritmo de toda a transição global para transporte elétrico. Pesquisadores em ciência dos materiais tinham alternativas, foram exploradas discretamente para anos perseguindo um elemento tão abundante que nenhum país poderia alguma vez monopolizar o mercado nisso. Um candidato continuava a surgir em documentos de laboratório descartados por décadas, por serem muito pesados, muito instáveis ou simplesmente não é comercialmente interessante o suficiente para financiar sua escala. Em 2023, fabricantes chineses de baterias começaram respondendo a essa pergunta com dados que eram mais difíceis de descartar do que qualquer coisa que o campo já tivesse visto antes. Descoberta que finalmente tornou o sódio possível. Baterias comercialmente viáveis surgiram de uma parceria entre os chineses, a Academia de Ciências e uma bateria, fabricante chamada Hina trabalhando, juntamente com engenheiros da Cielo mesmo, empresa que já constrói uma enorme participação das células de íon lítio do mundo. A ideia central parece quase simples demais. Você ouve isso? Se os íons de lítio puderem ir e vir entre eletrodos para armazenar e liberar energia. Por que não usar íons de sódio em vez disso? Como o sódio está localizado diretamente abaixo do lítio, na tabela periódica e se comporta de maneira quimicamente semelhante. Tentativas anteriores em baterias de sódio que remontam até a década de 1970 esbarrou em um obstáculo específico. Os íons de sódio são maiores que os de lítio. Íons aproximadamente a diferença entre uma bola de golfe e uma bolinha de gude. E aquele extra, a massa causou os materiais do eletrodo. Racha e degrada-se depois de apenas algumas centenas de ciclos de carga. Pesquisadores tentaram por décadas forçar sódio no mesmo eletrodo. Estruturas construídas para lítio e isso simplesmente não resistiu. Aqui está a parte. A maioria das pessoas a solução não era material mais exótico. Era um eletrodo completamente diferente. Arquitetura humana construída com mais amplo. Canais internos especificamente projetados para acomodar o tamanho maior do sódio. Pense nisso como redes em harem, garagem de estacionamento com vagas mais amplas para veículos maiores, em vez de tentar comprimir SUVs e em espaços compactos construídos. Para carros econômicos, engenheiros desenvolveram um óxido em camadas, cátodo e ánodo de carbono duro, projetado especificamente em torno do sódio. Dimensões em vez de emprestadas. Dilithium Designs. O que mudou não foi o elemento em si. Finalmente estava construindo uma casa ao redor, em vez de se mudar para a casa de outra pessoa. Casa e torcendo para que coubesse.
aquela única. A mudança de abordagem foi o que permitiu a entrada do sódio. Células para sobreviver a milhares de cargas. Ciclos em vez de algumas centenas fechando. Uma lacuna que havia paralisado todo o campo por quase 50 anos. Existe uma segunda peça do quebra-cabeça. Isso é igualmente importante. Íon sódio. As células podem usar corrente de alumínio, colecionadores tanto do lado positivo quanto do negativo. Lados negativos da bateria, em vez de o cobre necessário para projetos com lítio. O cobre custa aproximadamente 4 vezes mais, como o alumínio em peso, portanto aquele único. A troca de materiais elimina custos significativos de cada célula fabricada, antes mesmo que o próprio sódio entre na equação. Combine corrente mais barata, coletores com sódio bruto mais barato e a vantagem de custo dos compostos em vez de simplesmente somando. A química finalmente funcionou em o laboratório, mas uma célula de laboratório em funcionamento e uma baterias produzidas em massa são duas problemas de engenharia completamente diferentes. As baterias de íon de sódio têm uma característica clara, limitação honesta e isso precisa, deixando isso bem claro antes de qualquer outra coisa. A densidade energética está atualmente em torno de 145 bohr por kg/am, comparação com aproximadamente 260 TW, horas por K. Para as melhores células de íon lítio do mercado, isso representa quase 40%. Lacuna, a diferença entre um carro, bateria que se encaixa sob o piso, e uma que precisa de espaço extra para manter o mesmo alcance. Imagine duas malas idênticas, uma repleta de pilas densas de roupas e o outro com mais volume e mais folgado. Itens, ambos contêm equipamentos, mas um precisa mais espaço para fazer isso. Mas aqui está o que esse número significa na verdade em prática. A maioria dos veículos elétricos em circulação hoje em dia são percorridos menos de 50 milhas em média dia e a maioria das scooters elétricas. Veículos de entrega e bateria doméstica. Os sistemas nunca se aproximam dos limites externos da sua gama em primeiro lugar. Para grande parte dos casos de uso no mundo real ou lacuna de densidade de energia. Simplesmente nunca é testado porque ninguém é dirigir de uma extremidade de um país até a outra todas as manhãs. Um passageiro que dirige 20 mais da volta. Não perceber uma bateria que está um pouco maior do que aquele sob um sedã de luxo de longo alcance. Agora para o vantagem inesperada. As baterias de sódio têm um desempenho notavelmente bom. Em climas frios retendo significativamente maior capacidade utilizável a 20 de do que células de lítio comparáveis que frequentemente perdem mais da metade do seu alcance em mão. Resfriado forte. Qualquer pessoa que tenha assistido a bateria do celular descarrega em clima congelante. Entende o problema do sódio silenciosamente. Resolve. As baterias de sódio também carregam mais rápido em baixas temperaturas e não apresentam praticamente nenhum risco da fuga térmica que causou incêndios de baterias de lítio em veículos elétricos e consumo. Eletrônica. Imagine a diferença entre vela que precisa de uma chama constante e cuidadosa, chama e uma que simplesmente não pega fogo mesmo se você o derrubar. É aqui que o sódio já leva a melhor hoje. As vantagens e desvantagens se alinham perfeitamente com o que esses casos de uso realmente exigem. Uma instalação de armazenamento em rede não se importa se suas baterias são mais pesadas do que uma bateria de carro, porque as baterias nunca se movem. A questão não era mais se as baterias de sódio funcionavam. A questão era a rapidez com que os fabricantes conseguiriam aumentar a produção em larga escala. E quem construiria as fábricas primeiro? Na cidade de Fukuyama, na província de Ane, na China, a Hina Battery Technologies inaugurou em 2022 a primeira linha de produção de baterias de íon sódio do mundo, com capacidade de gigawatt-hora em parceria com a China Tres Gorges Corporation, com células classificadas para aproximadamente 4.500 ciclos de carga. O monitoramento em campo registrou que essas células apresentaram desempenho dentro de uma margem de 5% em relação aos seus parâmetros de referência de laboratório após 18 meses de uso real
em frotas de entrega e sistemas de armazenamento de energia residencial. O desempenho em campo correspondeu à previsão. Isso é mais importante do que parece, porque em tecnologia de baterias, os resultados de laboratório e os resultados em situações reais frequentemente divergem quando calor, vibração, umidade e hábitos de carregamento inconsistentes entram em cena. Uma célula que sobrevive a um teste controlado em laboratório diz algo. Uma célula que sobrevive a 18 meses na traseira de uma scooter de entrega em verões úmidos e invernos rigorosos no norte diz algo muito mais convincente. Os verões em Anhui frequentemente ultrapassam os 35 degc e os invernos podem registrar temperaturas abaixo de zero por semanas seguidas, tornando a região um teste de estresse acidental que poucos laboratórios conseguiriam replicar propositalmente. Um detalhe reduziu a barreira à adoção mais do que qualquer melhoria química isolada. As células de íon sódio podem ser fabricadas nas mesmas linhas de produção já utilizadas para baterias de íon lítio, com apenas ajustes modestos nos equipamentos. Isso significava que as fábricas existentes não precisavam ser demolidas e reconstruídas. Elas precisavam apenas de uma modernização, um caminho dramaticamente mais barato e rápido para escalar, reduzindo os custos de investimento em novas fábricas em cerca de 30% em comparação com a construção de capacidade de produção de sódio do zero. Dados de desempenho em campo dessas implantações foram publicados por meio de plataformas abertas de monitoramento da indústria, permitindo que pesquisadores independentes verificassem as alegações dos fabricantes em vez de simplesmente confiar em um comunicado à imprensa. Paramos de nos perguntar se a química era viável há 2 anos, observou um engenheiro sênior da indústria de baterias. Agora, só nos perguntamos com que rapidez podemos construir as fábricas. Se uma química de bateria que sobreviveu a patinetes de entrega reais durante 2 invernos rigorosos te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para estar presente quando abordarmos o assunto. Tudo começou com uma aplicação em que o custo importava mais do que a autonomia. Veículos elétricos de baixa velocidade, scooters de entrega e armazenamento em rede foram os primeiros campos de batalha escolhidos, pois as vantagens e desvantagens do sódio se encaixavam perfeitamente. A partir daí, sua aplicação se expandiu para sistemas de energia de reserva, projetos de eletrificação rural e unidades de armazenamento de energia residencial em partes da China, onde a confiabilidade da rede elétrica permanece instável. A alegação agora tinha comprovação e o resto do mundo estava observando atentamente. Mais de 14.000 patentes de baterias de íon sódio foram publicadas em todo o mundo desde 2022, com mais de 10.000 delas registradas somente na China. Esse número cresceu aproximadamente 12 vezes desde 2017. Ritmo de lançamentos geralmente reservado para tecnologias que as empresas acreditam que definirão a próxima década. Estas não são citações acadêmicas. Esses são compromissos legais e financeiros. O tipo de compromisso que as empresas só assumem quando acreditam que uma tecnologia tem um futuro comercial genuíno que vale a pena proteger. A CL, maior fabricante de baterias do mundo, impulsionou a produção em massa de células de íon sódio para veículos e armazenamento em redes elétricas, convertendo linhas de produção existentes em vez de construir do zero. A BYD iniciou a construção de uma fábrica de íon sódio em Suzhou, com capacidade anual planejada de 30 gigawatts. Ora, apoiada por um investimento de aproximadamente 10 bilhões de yuans, visando carros de entrada, onde cada dólar gasto em baterias determina diretamente o preço final.
Nos Estados Unidos, uma startup do Colorado, chamada Peak Energy, ligou-se o primeiro sistema de armazenamento de íon sódio no final de 2025 e desde então assinou um contrato para fornecer 4 GWh em sistemas entre 2027 e 2030. A LG Energy Solution da Coreia do Sul, desejando testar sua própria linha de produção de íons de sódio, optou por construí-la em Nanjing, na China, pois é lá que já existe todo o ecossistema de fornecimento. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China emitiu uma diretriz política em 2022 que explicitamente solicitava o desenvolvimento acelerado da tecnologia de baterias de íon sódio. E o mais recente plano quinquenal do país continua a nomear as baterias de próxima geração como uma prioridade estratégica de crescimento. Esse tipo de apoio político de cima para baixo reduz em anos o cronograma normal de comercialização. A diferença entre uma tecnologia chegar às fábricas em uma década e chegar em 3 ou 4 anos é enorme. Em qualquer mercado onde uma composição química de bateria custa de 30% a 40% menos para produzir um produto com desempenho semelhante para a mesma aplicação, uma vantagem de custo dessa magnitude não é uma tendência. É uma pressão competitiva que nenhum fabricante sério pode se dar ao luxo de ignorar. E aqui está o ponto que muda todo o cálculo. Isso não é uma aposta em alguma melhoria futura. A vantagem de custo existe hoje nos volumes de produção atuais e com a tecnologia atual, e não é uma projeção para daqui a anos. Os dados de desempenho em campo de várias dessas implantações são publicados por meio de bancos de dados abertos de monitoramento industrial, permitindo que analistas externos verifiquem as alegações dos fabricantes com base em dados registrados independentemente, em vez de aceitarem as declarações da empresa como verdadeiras. Esse nível de transparência é incomum para um setor historicamente reservado quanto aos números de produção. A corrida global deixou de ser teórica. Ela tinha um cronograma de produção e esse cronograma já estava em andamento. Analistas do setor projetam que a produção de baterias de íon sódio poderá atingir 100 GWh de capacidade anual até 2030, suficiente para alimentar cerca de 3 milhões de veículos elétricos por ano. O que é comparável a substituir todos os carros vendidos anualmente em um país do tamanho da Espanha. Essa escala representaria uma das transições químicas de baterias mais rápidas da história industrial, passando da curiosidade de laboratório à produção em massa em apenas uma década. Existe um benefício secundário que merece ser mencionado especificamente. A extração de sódio da água do mar ou de depósitos de sal produz uma fração das emissões de carbono associadas à mineração de lítio em rocha dura e elimina a necessidade de tanques de evaporação de salmoura que consomem muita água e têm sido alvo de críticas no deserto de Atacama, no Chile, onde a extração de lítio foi associada ao esgotamento do lençol freático local, afetando comunidades agrícolas indígenas. Reduzir a dependência desse processo de extração traz implicações genuínas de equidade para comunidades que nunca pediram para abrigar uma cadeia global de suprimentos de baterias em seus quintais, mas transformar uma tecnologia promissora em um padrão global é um longo caminho e é importante sermos honestos sobre onde esse caminho se torna realmente difícil. As cadeias de suprimentos para material de ânodo de carbono duro permanecem subdesenvolvidas fora da China, com menos de um punhado de instalações atualmente capazes de produzi-lo em escala industrial. As melhorias na densidade de energia necessárias para competir em veículos elétricos de longo alcance podem exigir mais 5 a 7 anos de investimento em pesquisa. Na maioria dos mercados ocidentais, ainda não existem certificações de segurança padronizadas para baterias de íon sódio, o que cria atritos regulatórios para empresas que tentam vender fora da China. A infraestrutura
de reciclagem de baterias. Construída para a química do lítio, não pode ser diretamente reaproveitada para células de sódio sem modificações significativas. A confiança do consumidor em uma química de bateria genuinamente nova leva anos para ser construída independentemente da robustez dos dados apresentados no papel. O treinamento da força de trabalho para processos de fabricação específicos de sódio permanece concentrado quase que inteiramente no atual conjunto de talentos da indústria de baterias da China. Eis o detalhe que coloca o desafio em perspectiva. Nenhum desses obstáculos é mais um problema de química. São problemas de fabricação, regulamentação e força de trabalho, uma categoria de dificuldade fundamentalmente diferente e mais solucionável. Nenhum desses desafios altera o que a ciência demonstra ser possível. Eles definem a lacuna entre o que é tecnicamente viável e o que de fato acontecerá em larga escala. Preencher essa lacuna é um problema de investimento, um problema de política pública e um problema de coordenação, tanto quanto um problema de química. Os pesquisadores que publicaram este trabalho deram ao mundo uma ferramenta. Se o mundo a adotará na velocidade exigida pelo mercado, é uma questão completamente diferente. A história das baterias de sódio é, em última análise, a história do que a civilização humana pode construir e onde pode construí-lo. Durante a maior parte dos últimos 30 anos, o armazenamento de energia barato e confiável foi um privilégio concentrado em países que podiam arcar com o preço do lítio e garantir sua cadeia de suprimentos. Todos os outros esperaram. Essa lacuna de acesso tem nomes e lugares reais associados a ela. Projetos de eletrificação rural em partes da África e do Sudeste Asiático estão paralisados há anos apenas por causa dos custos de armazenamento de baterias. Como uma micro-rede de aldeia não precisa de densidade de energia de ponta, ela precisa de armazenamento barato o suficiente para ser implantado em grande escala. O custo da matéria-prima do sódio, aproximadamente 1/10 do custo do lítio, poderia tornar o armazenamento em rede viável em regiões onde antes era totalmente inviável devido ao preço. Essa lacuna ainda não foi fechada, mas pela primeira vez está sendo fechada por razões que não têm nada a ver com caridade e tudo a ver com economia básica, o que é genuinamente novo. Aqui não apenas uma melhoria incremental, mas uma diferença categórica é uma química de bateria construída a partir de um dos elementos mais abundantes da Terra fabricável em linhas de produção existentes a um preço que altera a capacidade de quem pode arcar como armazenamento de energia. Isso não é uma pequena melhoria, é uma solução de uma categoria diferente. Os pesquisadores que publicaram este trabalho deram ao mundo uma ferramenta. Se o mundo a adotará na velocidade exigida pela transição energética é uma questão à parte, uma questão que diz respeito tanto a formuladores de políticas, investidores e fabricantes quanto a cientistas. Isso é novidade. As decisões sobre a química das baterias tomadas nesta década moldarão a infraestrutura energética pelos próximos 50 anos. Porque as fábricas construídas hoje, as cadeias de suprimentos estabelecidas hoje e os padrões de fabricação definidos hoje não são simplesmente substituídos quando surge uma ideia melhor no ano que vem. Eles se acumulam para melhor ou para pior ao longo de gerações de veículos e redes elétricas. Se uma bateria barata o suficiente para remodelar o acesso ao armazenamento de energia levanta uma questão sobre o que acontece quando a própria cadeia de suprimentos de lítio é diretamente afetada. Essa história também merece ser compreendida e será o tema do nosso próximo vídeo. A nova bateria da China não precisa de lítio e acaba de entrar em produção em massa. O link está na descrição. Se isso mudou sua perspectiva sobre as baterias que alimentam tudo ao seu redor, clique no botão gostei. E inscreva-se para não perder as próximas novidades. Ative as notificações. Publicamos semanalmente.
Agora quero saber a sua opinião nos comentários. Os países deveriam subsidiar ativamente as fábricas de baterias de sódio para quebrar mais rapidamente o domínio do lítio, ou o mercado deveria decidir o vencedor no seu próprio tempo?